Boa tarde a todos os internautas, sejam bem-vindos ao primeiro webinar realizado pelo IBGC. Neste primeiro evento, convidamos o professor Dr. Alexandre de Micheli para fazer uma análise do caso Sadia, com base nos autos do processo da CVM e outros documentos públicos. O professor Alexandre de Micheli é professor da Universidade de São Paulo, da FEA-USP e sócio fundador da Direcione Consultoria em Governança Corporativa. É doutor e mestre em Administração de Empresas pela FEA-USP, com pós-doutorado pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Colunista da revista Capital Aberto, desde 2005, coordena o ranking anual Melhores Companhias para os Acionistas da revista. Autor do livro Governança Corporativa, Teoria e Prática no Brasil e no Mundo, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2011. Informamos que ao final desta apresentação teremos um tempo reservado às perguntas e respostas, que vocês poderão enviar durante a apresentação através do ícone MSN, que se localiza na parte inferior do monitor. Também na parte inferior do seu monitor estão disponíveis as partes 1 e 2 da matéria desenvolvida pelo professor Alexandre sobre o caso Sadia. Para download, basta clicar no ícone Docs. Acrescentamos que os pontos de vista aqui apresentados não necessariamente representam a opinião do IBGC sobre o assunto. Passamos então ao nosso convidado, o professor Dr. Alexandre. Muito obrigado, Adriane. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é uma enorme satisfação estar aqui neste evento do IBGC, um evento importante, porque é um evento pioneiro de palestras via web em um novo formato, e para discutir um caso tão substancial e importante para nosso mercado em uma data que podemos considerar inclusive cabalística, já que quando estava vindo para cá, percebi que hoje, dia 25 de setembro, faz exatamente 4 anos que houve o anúncio destes problemas de governança na Sadia. Então, indo direto à apresentação, tendo em vista o tempo reduzido que temos para este evento, antes de entrarmos no caso, eu gostaria de tecer aí alguns comentários sobre premissas que adotaremos para analisar o caso Sadia. Em primeiro lugar, o foco desta apresentação será na extração de lições que viabilizem uma maior reflexão para organizações, para outras organizações, naturalmente não só de capital aberto, como de capital fechado. Quer dizer, nós não estamos aqui procurando culpados ou procurando personalizar culpados por problemas que já aconteceram, que já foram inclusive tratados e com eventuais inclusive punições pelos órgãos competentes. Estamos aqui para analisar de uma maneira mais ampla, mais sistêmica, esse episódio importante no nosso mercado, para que com essas lições possamos aí aprimorar a governança de outras organizações com as quais todos os senhores que estão participando deste evento naturalmente se relacionam. Uma consequência importante deste primeiro aspecto da apresentação é que os colapsos de governança, esses grandes escândalos, casos extremos, naturalmente decorrem de uma sucessão de falhas na alta administração das companhias. Nós temos um conjunto aí de erros, eventualmente de omissões, eventualmente de decisões erradas e eventualmente de descumprimentos de regras, e não ações isoladas de indivíduos específicos. É muito fácil apontar, olhando para trás, em casos como, por exemplo, do Banco Barings, o Nick Leeson fez tudo sozinho, no caso da Société Générale, Jérôme Kerviel fez tudo sozinho, no caso do Lehman Brothers, Dick Fuld foi o grande culpado. Quer dizer, é uma maneira um pouco simplista de tentarmos sempre atribuir a culpa a alguma pessoa ruim, a alguma pessoa má, que foi e agiu de maneira contrária a todos os demais. Mas, na verdade, como todos nós sabemos, é importante entendermos o contexto social dessas organizações que tiveram problemas e os motivos que levaram, eventualmente, ao descumprimento de regras ou a más decisões na alta administração. Outro aspecto importante dessas premissas é que o nosso foco vai ser no aspecto mais sistêmico
modelo de governança da empresa e não em discussões técnicas que são importantes, sem dúvida, mas que merecem um tratamento mais específico, como, por exemplo, questões jurídicas sobre o dever de diligência, até onde ele vai ou não, até porque já existe uma literatura enorme discutindo esta questão, ou do ponto de vista contábil, o tratamento correto a ser dado nas transações com instrumentos financeiros derivativos. Enfim, são questões técnicas importantes, dos trabalhos de auditoria ou não, mas que não são o foco também desta apresentação. O nosso foco será analisar o caso de uma maneira um pouco mais sistêmica para novamente extrairmos aí as lições. E por fim, este material que os senhores receberam foi preparado com base nos autos do processo da CVM e também em outros documentos públicos e oficiais fornecidos pela companhia aí, ao longo dos últimos anos. Pois bem, entrando agora no caso Sadia. Voltando um pouquinho do tempo, sem dúvida, Sadia era uma opção de investimentos muito atraente à época. Então, vamos só recordar um pouquinho deste caso. Estamos falando de uma empresa tradicional, uma empresa bem posicionada tanto no mercado interno quanto no mercado externo, com cerca de 50% das suas receitas sendo oriundas de exportações, em um setor com fortíssimo crescimento, o setor de alimentos, né, com uma emergência dessa classe média enfim, dos países emergentes, uma empresa com grande porte, uma empresa que faturava cerca de 10 bilhões de reais, uma empresa que tinha apresentado até então lucros em todos os anos de sua história, e todos esses são fatores que vão reforçando a importância desse caso, porque não estamos falando de uma empresa qualquer, estamos falando de uma empresa que nós nunca esperávamos uma surpresa negativa desta magnitude, inclusive em função de todos esses aspectos. Uma empresa que nos anos anteriores, nos 4 anos imediatamente anteriores aos problemas com derivativos, tinha apresentado um retorno sobre patrimônio líquido da ordem de 25% ao ano, em média. Uma empresa veterana já do mercado, quer dizer, com um conselho de administração constituído em 1964, portanto, há mais de 40 anos, né, até a ocorrência dos problemas, com abertura de capital no início da década de 70, com um comitê de auditoria constituído havia mais de 20 anos também, enfim, e uma empresa que tinha uma estrutura de propriedade já, digamos, bem equacionada, com uma família controladora que estava em tese distante da gestão diária, localizada no Conselho de Administração e, portanto, com papéis muito bem definidos no seu modelo de governança. Além desses aspectos de porte e de saúde financeira, sem dúvida, o que causou também maior surpresa no caso da Sadia é que os problemas aconteceram com uma companhia que era claramente vista como não só adequada a certas práticas de governança, mas como exemplar. Estamos aqui falando de uma empresa que pertencia ao nível 1 de governança na Bolsa de Valores e também uma empresa com ADR listados na Bolsa de Nova York, e, portanto, sujeita aos requisitos da Sarbanes-Oxley. Estamos falando de uma empresa que possuía uma maioria de conselheiros independentes, 6 dos 11 conselheiros na época dos problemas, portanto, alinhada às práticas recomendadas no que diz respeito a este aspecto, com conselheiros independentes muito bem qualificados, estamos falando de pessoas que haviam presidido grandes bancos, enfim, pessoas que haviam estado em cargos-chave em órgãos reguladores como CVM, CEOs de empresas de novo mercado, um dos principais consultores de alta gestão do país. Quer dizer, estamos falando de uma empresa realmente com um conselho de administração muito, muito seleto, muito qualificado e, digamos, exemplar. E, novamente, uma empresa considerada de ponta nesses aspectos. Uma empresa que tinha 4 comitês do Conselho de Administração, então comitê de auditoria, de finanças, comitê tributário, comitê de recursos humanos, e sendo que os 2 comitês-chave que nós vamos conversar ao longo desta sessão, os comitês de auditoria e de finanças, eram compostos pelo menos por metade de membros independentes, quer dizer, com comitês também alinhados a práticas recomendadas. A empresa possuía ainda 4 comitês de gestão
em áreas relacionadas a questões de finanças, riscos, como, por exemplo, Comitê de Finanças, Comitê Financeiro de Investimentos da Diretoria de Finanças, Comitê de Riscos, Comitê de Investimentos e Riscos, enfim. E, no final das contas, com uma política financeira contemplando a gestão de riscos e aprovada pelo Conselho de Administração, também como preconizam as boas práticas de governança. Então, olhando este conjunto, quer dizer, uma empresa sólida e uma empresa que aparentemente, pelo menos, se preocupava bastante com questões de governança, fica ainda mais evidente a surpresa que tivemos exatamente há 4 anos atrás, e me lembro bem desta data, quando abri o jornal no estado de São Paulo e apareceu uma manchete, enfim, de página inteira, com o número 760 em vermelho, bem chocante, se derretendo, e que era o anúncio de um prejuízo inesperado de 760 milhões de reais, que ao final mostrou-se muito maior, como iremos ver adiante. O que aconteceu? Naturalmente, o foco desta sessão é discutir as causas e as lições, o porquê aconteceu e o que podemos extrair a partir daí. Mas é importante fazer um breve resumo, recordando um pouco os eventos ocorridos. Em primeiro lugar, a Sadia, naturalmente, como grande exportadora, com cerca de 50% de suas receitas oriundas de exportações, ela tinha aí uma necessidade de proteger, né, esse fluxo em dólares que ela recebia periodicamente, especialmente num período, numa década que o real vinha se apreciando muito, e naturalmente começou a utilizar instrumentos financeiros derivativos com a finalidade de proteger a sua exposição à moeda estrangeira, o que é bastante não só natural como recomendável, quer dizer, o problema não estava naturalmente na utilização de instrumentos financeiros derivativos. Entretanto, ao longo da década, o real veio se apreciando, a companhia financeiramente começou a obter ganhos maiores e começou a aumentar não só a sua exposição em termos de magnitude das posições, do montante das exposições, como passou a realizar algumas operações cada vez mais exóticas e sofisticadas, com destaque para as operações de mercado de balcão, de venda de dólar, denominadas de Sell Target Forward. E uma modalidade dessa operação, que são as operações 2-por-1, ganharam um destaque no caso da Sadia. E, em poucas palavras, essa operação 2-por-1 era uma operação que oferecia uma certa proteção cambial para a companhia apenas dentro de uma certa banda. Se o dólar se valorizasse e saísse desta banda a partir de um certo patamar, então as perdas da companhia seriam multiplicadas por 2 e as perdas seriam ilimitadas. Por outro lado, se o real continuasse a se desvalorizar, o ganho da companhia seria limitado, já que havia cláusulas para encerramento do contrato caso o banco de investimentos começasse a perder demais. Então, estamos aqui falando de um instrumento complexo, um instrumento claramente especulativo, um instrumento que não servia a sua utilização chave, que era apenas de hedge, e que ficam as questões de por que instrumentos exóticos como as operações 2-por-1, no qual a empresa poderia perder 2 vezes um montante a partir de uma certa banda, foram realizadas, por que essas operações foram realizadas e por que a magnitude das transações com derivativos alcançou uma dimensão muito superior ao previsto na política financeira da companhia. Ao final, como todos sabem, com a erupção da crise financeira, em setembro de 2008, o dólar disparou, saiu de uma banda aí de 1,60 para cerca de 2,50 e, como resultado, a companhia acabou arcando com um prejuízo colossal, um resultado financeiro negativo da ordem de 2,5 bilhões de reais apenas aí no ano de 2008 e que, inclusive, afetou sua continuidade e mudou drasticamente os rumos da companhia, resultando, como todos sabem, em uma nova companhia atualmente, após uma fusão ou aquisição com a Perdigão, que resultou na BR Foods. Pois bem, entrando no foco da apresentação, das causas, podemos elencar pelo menos 7 causas internas chave para a ocorrência desses problemas na Sadia. Em primeiro lugar, o modelo de governança da companhia. O diretor financeiro, CFO,
ele era responsável não só por realizar as operações, celebrar as operações com instrumentos financeiros derivativos, como também era o chefe da área que realizava a gestão dos riscos dessas operações. Enfim, a gerência de riscos estava, sujeita ao diretor financeiro, se reportava ao diretor financeiro. E como todos sabem, este é um problema básico de segregação de funções, que já havia sido observado anteriormente em vários outros problemas de governança, no qual pessoas que tomavam risco acabavam muitas vezes também fazendo o seu controle, e esse conflito de interesses pode ser considerado, inclusive citando aí os próprios autos da CVM, uma receita para o desastre. Então, sem dúvida, esse foi um aspecto chave, o modelo organizacional anômalo no que concerne a questão da gestão de riscos vis-à-vis a área financeira, diretoria financeira. O segundo aspecto fundamental, também que concerne ao modelo de governança da companhia, diz respeito ao reporte do diretor financeiro ao conselho de administração e não ao diretor-presidente da companhia. Desde 2005, a Sadia havia mudado o seu modelo organizacional e dizia-se à época como forma de proporcionar uma proximidade maior dos acionistas controladores junto à área financeira, que sempre foi vista como uma área muito estratégica para a companhia, uma área relevante, uma área chave. E o resultado dessa mudança organizacional em 2005 foi que o diretor financeiro passou a se reportar ao Conselho de Administração, particularmente ao presidente do Conselho de Administração. Isso é o que dizem enfim, as informações que constam dos autos da CVM, e todos os conselheiros reconheceram isso, com exceção do próprio presidente do Conselho de Administração, que manteve o seu argumento de que o diretor financeiro se reportava ao Conselho como um todo e não ao presidente do Conselho de Administração. Portanto, o fato é que a supervisão desta área estratégica, fundamental para a companhia, sabidamente estratégica, inclusive por ter sido um dos argumentos para a mudança organizacional em 2005, essa supervisão da área financeira não ficava abaixo do diretor-presidente, que acabou tendo um papel um pouco mais passivo, digamos, nesse caso como um todo, mas sim ficou abaixo do Conselho de Administração diretamente, particularmente sujeito ao Comitê de Finanças do Conselho e ainda mais especificamente ao presidente do Conselho de Administração, que fazia parte do Comitê de Finanças do Conselho. Ora, como todos sabem, o Conselho de Administração é um órgão colegiado. Nenhum poder, nenhuma pessoa específica deveria, em tese, ter um poder específico adicional ou funções executivas, já que esse é um princípio básico da separação da gestão e da propriedade da representação dos acionistas, que deveria ser, obviamente, satisfeito aí, dentro das boas práticas de governança. E o terceiro aspecto, que deriva do segundo, é o papel confuso, nesse caso, do presidente do Conselho de Administração. Também conforme enfim, relatam os autos do processo, o presidente do Conselho de Administração dava expediente diário na companhia, no mesmo prédio do diretor financeiro, deveria ser pessoalmente responsável pela supervisão deste diretor financeiro, recebendo reporte direto do mesmo, e em um ponto que me pareceu bastante interessante, mas que não foi explorado mais a fundo nos autos do processo, o diretor financeiro argumenta, inclusive, que nas operações superiores às suas alçadas, essas operações eram aprovadas diretamente pelo presidente do Conselho, com uma entrada no sistema de informática por meio de uma senha master, nesse sistema que a companhia possuía chamado Risk Control, e que no final das contas autorizava individualmente, né, essas operações. O que também é uma excrescência, já que, novamente, em tese, o presidente do Conselho de Administração é um conselheiro como os demais, com funções aí no sentido de organização do órgão, mas não com poderes específicos, muito menos com poderes deliberativos para a gestão diária da companhia, como me parece que suspeita-se, pelo menos, que aconteceu neste caso. Pois bem, então o modelo de governança era um modelo estranho, um modelo que, sem dúvida, contribuiu para os problemas. O segundo aspecto diz respeito à efetividade dos comitês do Conselho.
a companhia possuía 2 comitês-chave que poderiam separadamente ter mitigado esses potenciais problemas. O primeiro, sem dúvida, o Comitê de Finanças, que era inclusive responsável por fazer a revisão da política financeira, que seria, ao final, ratificada pelo Conselho de Administração. Este Comitê de Finanças, pela política financeira da companhia, deveria supervisionar o cumprimento da política mensalmente, com reuniões mensais. Porém, nos autos do processo, fica claro que esse comitê não se reuniu com a frequência que estava definida, inclusive no seu próprio regimento interno. A CVM, por exemplo, recebeu as atas das reuniões desse comitê em 2008 e constatou que o comitê, inacreditavelmente, ficou sem se reunir de abril até o início de setembro. Portanto, durante mais de 1/3 do mandato dos conselheiros, o comitê simplesmente não se reuniu por problemas de agenda dos conselheiros, quando este comitê deveria ter se reunido mensalmente, o que claramente prejudica, né, o argumento de que os conselheiros, principalmente os membros desse comitê, cumpriram com seu dever de diligência. O comitê de auditoria, por sua vez, era responsável, entre outras coisas, pelo acompanhamento do sistema de gerenciamento de riscos da companhia. E este comitê, comprovadamente, recebeu informações sobre as operações 2x1 com derivativos feitas em março de 2008, portanto, aí, cerca de 6 meses antes do problema. Cita-se, inclusive, nos autos, que o diretor de controladoria faria uma apresentação do material que havia sido enviado, destacando essas operações 2x1 especulativas, e que, apesar de constar da pauta, esta discussão sobre as operações 2x1 acabou não acontecendo porque não houve tempo e, enfim, ficou para depois, para uma outra oportunidade em função da falta de tempo, e ao final esta apresentação nunca ocorreu. Então vimos aqui que pequenos detalhes que poderiam ter feito uma grande diferença no resultado final em relação às operações com derivativos. É importante frisar que identificou-se aí pelo menos 6 contratos acima das alçadas e com operações 2x1 realizados aí ao longo do primeiro semestre de 2008, principalmente nos meses de maio e junho. Portanto, as operações não foram celebradas na iminência dos problemas, enfim, agosto e setembro desse ano. Outro fator importante, que naturalmente tem uma relação com os anteriores, diz respeito à diligência dos membros do Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração havia revalidado em janeiro de 2008, no início de 2008, a política financeira da companhia. Porém, quando questionados sobre quem seria o responsável pelo cumprimento das alçadas estabelecidas nesta política, os conselheiros acabaram apresentando informações muito desencontradas. Tão desencontradas que a CVM se viu obrigada a construir um quadro, que é o quadro que os senhores estão vendo agora neste slide, que tem o nome dos conselheiros, no qual você tem o nome dos conselheiros e os órgãos que foram apontados por eles como os responsáveis ou pessoas pelo acompanhamento, né, do cumprimento das alçadas nas operações financeiras celebradas. Então, nós vemos aí uma profusão, né, de pessoas e de órgãos que eram responsáveis, em tese, né, por esse acompanhamento, indo desde, enfim, comitê de finanças, diretoria financeira, até auditoria externa, auditor interno. E houve, inclusive, um conselheiro que não precisou área alguma, como mencionado aqui nos autos do processo, tendo citado um certo sistema de informática que seria o responsável pelo acompanhamento das alçadas. Portanto, o desconhecimento da política financeira aprovada pelo próprio Conselho de Administração e, enfim, as informações desencontradas obtidas pela CVM nos depoimentos reforçaram a ideia aí da falta, né, de diligência dos membros do Conselho de Administração. Outro aspecto importante é que a CVM foi analisar as atas das reuniões do Conselho e não constatou
durante todo o segundo semestre de 2007, durante 6 meses, apesar da área financeira ser uma área importante e dela estar sujeita ao Conselho de Administração, qualquer registro de discussão sobre operações de hedge ou outros assuntos ligados ao controle das operações financeiras. Portanto, o tema hedge, controle das operações financeiras, esse grande tema, enfim, de acompanhamento, ele simplesmente não consta das atas do Conselho durante todo um semestre, o que novamente é um fator adicional que corrobora essa visão aí de falta de monitoramento ou do dever também de se informar, duas facetas importantes do dever de diligência. Quarto fator diz respeito à própria política financeira. Quer dizer, uma política tem que ser algo claro, né? Tem que ser algo que as pessoas possam compreender e internalizar. E a política não era clara conforme foi observado posteriormente. Em primeiro lugar, os limites das alçadas. Quando questionadas, as pessoas da área financeira apresentaram informações muito desencontradas sobre quais seriam os limites. Alguns achavam que o limite era por contrato, outros achavam que o limite era por dia, outros achavam que o limite era por banco. O que já mostra aí um desalinhamento sobre o que deve ser cumprido. O segundo aspecto diz respeito aos responsáveis, tanto pelos chamados testes de cenários de stress, quanto pela análise aí da aplicação de potenciais limitadores de perdas, que são os chamados stop loss. Então, posteriormente, foi feita uma análise em relação a esses dois aspectos e concluiu-se que ninguém estava fazendo esse teste de stress com a regularidade, com a elaboração de relatórios periódicos, semestrais a respeito disso, e muito menos havia um responsável, claro, pela aplicação de algum tipo de limitador de perda. Temos um pouco mais de tempo, 10 minutos. O encarregado pelo cumprimento da política seria o diretor, de acordo com a própria política, o diretor de administração, finanças e relações com investidores, um cargo que simplesmente não existia no período analisado. Então, a própria política, apesar de ter sido revalidada havia pouco tempo, era uma política não muito clara. Mecanismos de compliance. A empresa não dispunha de controles internos efetivos, né, para assegurar realmente o cumprimento de suas políticas. Isso é um pouco tautológico, até tendo em vista o que aconteceu. E, além disso, é importante frisar que não há evidências de que a companhia tinha um programa efetivo de compliance em curso que assegurasse, entre outras coisas, o cultivo contínuo da consciência das pessoas sobre a importância do cumprimento das regras. Quando a gente fala em essência de governança, falamos basicamente em tomar decisões no melhor interesse de longo prazo da companhia e no cumprimento das regras. E naturalmente, isso daí depende muito de um aculturamento, das pessoas entenderem que estão em uma comunidade, em um contexto, que suas ações terão impacto sobre terceiros, e naturalmente não há evidências disso, que isso ocorria na companhia, esse aspecto um pouco mais humano, comportamental, psicológico, tendo em vista que, inclusive, não só os problemas aconteceram, como não houve nenhuma apresentação na defesa de alguma coisa neste sentido. Chama atenção aqui a troca de e-mails entre pessoas da área financeira, que foi identificada pela CVM durante aí também os autos do processo. Então, vejamos. No dia 19 de agosto, portanto, um pouco mais de um mês antes do fato relevante com os prejuízos, né, de anúncio dos prejuízos, vejam essas trocas de e-mails entre as pessoas da área financeira. O gerente de risco enviou um e-mail para o gerente financeiro, o gerente de tesouraria, falando: estamos bastante desenquadrados com relação à exposição em dólar sobre real para 12 meses, dada a subida da curva e da volatilidade da última semana. Conforme a política, podemos ter como exposição até 50% da geração operacional líquida, mais ou menos 720 milhões de dólares. Estamos com quase 1,2 bi. A preocupação é do dólar continuar subindo com a volatilidade, dado que as probabilidades de dobrar as posições aumentam e as chances de caos postergam, aumentando ainda mais o desenquadramento. Portanto, o alerta havia sido dado um mês antes. Resposta do gerente financeiro: ok, mas a companhia diz que vai dobrar o faturamento. Então, o problema não é reduzir a exposição, talvez o parâmetro de referência possa vir a mudar.
Temos que ver que este cenário pode ser passageiro. Este é o grande problema. Numa operação de hedge, você não pode esperar um cenário, você tem apenas que fazer uma operação para se proteger e ponto final. E que a curva já andou mais de 2 desvios em relação ao fechamento do mês passado. É hora de ter calma e não desfazer nada. Leiam entre parênteses, talvez aumentar a posição. No way, Daniel, veja como estão as calls. Resposta do gerente de risco, tudo isso na mesma data, 19 de agosto. Ok, concordo. Fico só preocupado com relação ao desenquadramento, uma vez que é apresentado ao Comitê Conselho. Portanto, a preocupação não se deu em relação ao impacto sobre terceiros, inclusive sobre a própria companhia, naturalmente, mas sim na perspectiva disso ser apresentado a um outro órgão. Resposta final, eu falo com o Adriano, que era o diretor financeiro, comitê semana que vem cancelado. Quer dizer, o comitê estava agendado e havia sido cancelado. Provavelmente, talvez, em função de agendas, só em setembro. E, ao final, o CFO declarou que só soube de todos esses episódios de desenquadramento no dia 3 de setembro de 2008. Bom, voltando, precisamos acelerar um pouquinho aqui no tempo, temos a questão dos mecanismos de compliance. Quer dizer, conforme mencionado, faltou um pouco um programa de aculturamento, de conscientização, e isso faz toda a diferença. Não só você ter as regras, mas você fazer com que as pessoas queiram cumprir as regras, sintam que isso é importante. O sexto aspecto é uma dúvida, na verdade, haja vista que não há evidências claras sobre isso, nem nos documentos oficiais, nem nos autos do processo, se dá na análise da remuneração da área financeira. Será que a área financeira tinha alguma remuneração variável ligada ao resultado final das operações com derivativos, aos eventuais ganhos dessas operações, o que deveria não acontecer, já que as operações deveriam ter finalidade especificamente de proteção? Essa dúvida fica no ar, porque se nós unirmos uma remuneração variável com a possibilidade de fazer as operações e com a possibilidade de fazer o controle dessas operações, então realmente temos aí um grande problema potencial. E por fim, transparência. Sem dúvida, os derivativos poderiam ter sido apresentados de maneira mais transparente aos investidores. A Sadia optava, não de maneira ilegal, mas não optava por não reconhecer ganhos e perdas de contratos ainda não realizados, portanto ainda não liquidados, o que é diferente da norma vigente hoje, naturalmente, nas normas internacionais, já que a ideia é você ter uma certa marcação a mercado na data de fechamento do balanço, definindo sua posição naquele momento. E a companhia havia optado por fazer um regime muito mais de caixa e não de competência das suas operações com derivativos, lançando esses ganhos não realizados em notas explicativas não muito claras, já que todos foram pegos de surpresa aí com o que aconteceu e com a exposição da companhia ao dólar. Bom, em relação aos aspectos externos, temos aí a questão de alguns agentes, que atuaram junto à companhia e que, de alguma forma, podem ter tido influência no resultado final deste caso. Primeiro, sem dúvida, diz respeito à regulação. Até 2008, a nossa regulação sobre contabilização de derivativos era fluida. Era oriunda de uma instrução de 95 da CVM, a instrução 235, que falava sobre evidenciação, mas não muito sobre contabilização de derivativos, deixando de padronizar esse importante instrumento financeiro. E após o episódio, como todos sabem, houve uma mudança substancial na regulação e atualmente as empresas têm que não só contabilizar tudo a valor de mercado, instrumentos derivativos, como também têm que elaborar o quadro de sensibilidade no qual elas devem indicar as potenciais perdas, ou ganhos em função de uma variação nos ativos subjacentes aos contratos financeiros derivativos contratados. Segundo, os auditores. Os auditores que ao final celebraram um termo de compromisso com a CVM foram acusados pela CVM de descumprir várias normas técnicas. Entre elas, eu diria que a principal foi a ausência de ressalva no parecer da auditoria, tanto em relação ao exercício de 2007 quanto em relação aos relatórios trimestrais do início de 2008, em função da omissão da companhia
das operações 2-por-1 nas notas explicativas. Então, essas operações não foram mencionadas, quer dizer, a potencial perda dessas operações, e no entendimento da CVM, nesse processo cujo número é citado na apresentação, a auditoria poderia, ou deveria, né, ter emitido ressalva no balanço da companhia. Bancos de investimento. Mais uma vez, temos os nossos bancos de investimento de alguma forma envolvidos com problemas de governança. Nesse caso, claramente, a ideia desses instrumentos complexos de derivativos surgiu, né, dos bancos de investimento, não apenas com Sadia, mas com várias outras empresas, tanto é que esse problema que estamos conversando aqui aplica-se de uma maneira ou de outra a centenas de outras companhias que sofreram com os resultados desses complexos instrumentos de balcão. E, novamente, fica a dúvida no ar. Os bancos de investimento estão olhando o melhor interesse do cliente, da companhia, do seu parceiro de longo prazo, ou estão agindo de maneira amoral, o que é pior do que imoral, já que simplesmente desconsidera qualquer aspecto ético nas relações, olhando a possibilidade de maximizar seus recursos no curto prazo. Então, novamente, a proposição desses instrumentos com excessiva complexidade, que não eram bons no final das contas para a empresa, para os seus acionistas, para os seus stakeholders, obviamente faz com que eles também tenham algum tipo de influência no que aconteceu. Analistas de ações. Os analistas foram claramente surpreendidos, haja vista que, na medida em que o dólar começou a se apreciar, se o mercado já soubesse da exposição da companhia, as ações teriam que cair paulatinamente, né, na medida que o dólar se apreciasse, e ficam algumas dúvidas no ar em relação à profundidade da análise dos balanços demonstrativos financeiros da empresa, no que concerne principalmente as notas explicativas, e também no questionamento que foi feito, e isso fica para um segundo momento, né, num questionamento que foi feito ou não à companhia durante suas apresentações para analistas, já que, sabidamente, a área financeira era muito importante para a Sadia, não fica claro até o momento. Eu acho que algumas pesquisas específicas devem ser conduzidas para saber como eles questionavam a empresa em relação a esses aspectos antes dos problemas. E, finalmente, agências classificadoras de risco de crédito. Também poderiam ter alertado, de alguma forma, investidores e curiosamente, a Sadia teve, inclusive, seu rating de crédito elevado para BB+, BB+, em junho de 2008, sob o argumento de que teria maior estabilidade das margens, incluindo as medidas tomadas para proteger seu fluxo de caixa. Então, mais uma vez, não se anteciparam, digamos assim, aos problemas. Bom, consequências a fim de concluirmos aqui nosso caso. Como todos sabem, houve um prejuízo enorme, uma perda de patrimônio substancial para os acionistas da Sadia. Estamos aqui falando de acionistas de diferentes perfis, não só grandes investidores sofisticados, mas pessoas físicas que, enfim, acreditavam na companhia. Apenas nos 15 dias ao redor do anúncio dos problemas, a companhia teve seu patrimônio depreciado em 60%. Quer dizer, a companhia demora 60 anos para ter um certo valor e em 15 dias perde-se 60% deste montante. O diretor financeiro foi inabilitado por 3 anos, como todos sabem. Os auditores celebraram um termo de compromisso de R$1,5 milhão com a CVM e os conselheiros, 4 foram multados em R$400 mil, os que faziam parte dos comitês, 5 foram multados em R$200 mil por descumprimento do dever de diligência, 4 foram absolvidos ou por estarem há pouco tempo no cargo, ou por não haver, enfim, uma certeza, né, se eles haviam tido alguma atuação em um período que a empresa pudesse ter começado a se expor com derivativos. E, curiosamente, o ex-presidente do Conselho de Administração, personagem-chave neste caso, que inclusive também foi um dos multados em R$400 mil, ele não só continua na empresa, como hoje é considerado um conselheiro independente da empresa resultante da Sadia com o Perdigão. Bom, 5 lições úteis em relação a este caso. E para concluirmos. Em primeiro lugar, qualidade da governança deve ser vista como um fator dinâmico e não estático. Quer dizer, a qualidade da governança de uma empresa pode evoluir ou pode involuir com o tempo. Para você continuar a manter a empresa bem governada, você precisa ter um comprometimento contínuo de suas principais lideranças. Quer dizer, é um tema que não se pode baixar a guarda.
você não conquista a governança e ponto final. Governança tem que ser mantida, cultivada. Sadia, eu acho que é um caso bem emblemático nesse aspecto. Segunda lição, o funcionamento do sistema de governança que importa, e não a mera constituição de órgãos, a mera criação de documentos ou a mera, composição desses órgãos. Então, com comitês ornamentais, compostos por pessoas que têm conhecimentos, têm muita reputação no mercado, figurões, como são chamados, claro que pode ser algo bem-vindo, mas não assegura a boa governança. É uma condição interessante, mas não, sem dúvida, suficiente. Portanto, o que importa mesmo no modelo de governança, como todos os senhores sabem, já que estamos falando para um fórum muito seleto aqui do IBGC, é como uma coisa acontece no dia a dia, o seu funcionamento, e não aquela governança do tal checklist, quer dizer, que você tem algo frio, técnico, desconectado do dia a dia, apenas para mostrar para os públicos externos que você está alinhada a práticas recomendadas. Terceira lição diz respeito ao cumprimento das políticas corporativas como um aspecto chave da agenda dos conselhos de administração. Geralmente, os conselhos tendem a não se envolver tanto com questões um pouco mais das áreas de controle, se concentrando um pouco mais em questões de decisões estratégicas, etc. Mas é fundamental, quer dizer, você assegurar que a companhia tem um programa efetivo de cumprimento de suas regras, o tal do programa de compliance, incluindo um aculturamento contínuo, é fundamental. Quarto, a boa governança tem que se refletir na vontade de prestar contas. A transparência é a vontade, conforme inclusive preconiza já o código do IBGC, de prestar voluntariamente informações que sejam do interesse dos seus públicos interno e externo. E não apenas prestar contas de maneira econômica, no mínimo possível, de acordo com a regulação. A Sadia se apresentava como uma empresa com boa governança e, portanto, no aspecto de transparência das suas operações com derivativos, também deveria ter mostrado de forma mais clara não só os resultados, mas os riscos aos quais estava sujeito. E, finalmente, a última lição, que diz respeito aos questionamentos, à atuação dos conselheiros. Quer dizer, os conselheiros devem ativamente procurar fazer os questionamentos corretos. Ninguém espera que os conselheiros, que o conselho, entre na gestão diária, muito menos no detalhamento operacional ou na garantia de que tudo ali vai ser feito de acordo com as regras. Mas, pelo menos que façam as perguntas que de fato podem agregar valor ou evitar destruição de valor. No caso da Sadia, por que a estrutura organizacional é desta forma? Será que esta pessoa que está lá nesse cargo, ela tem um perfil, inclusive ético, que assegura para estar ali, que ela é uma pessoa adequada para estar ali? Quais são os contrapesos? Como uma empresa muito endividada, com mais de 2 bilhões em dívidas, à época possuía um resultado financeiro positivo, por que o peso do resultado financeiro em instrumentos financeiros derivativos, em operações liquidadas e não liquidadas, subiu de 35% do lucro antes de imposto de renda em 2007 para 150% do lucro da companhia no primeiro semestre de 2008. Então, são perguntas que os conselheiros poderiam ter feito e que, obviamente, mostrariam uma diligência maior. Não devem confiar cegamente em informações prestadas por fontes isoladas. Eu acho que esse é um caso emblemático porque ele muda um paradigma, um entendimento, digamos assim, uma visão da CVM de que a própria essência de se ter sistemas de controles é que você vai procurar por outras fontes de informação e não somente na palavra de uma pessoa isolada, muito menos quando essa pessoa tem conflito de interesses. E não tem a responsabilidade diminuída por comitês específicos. Quer dizer, o conselho não pode delegar seu papel para um comitê, a responsabilidade final continua sendo do conselho, muito menos para uma pessoa do conselho especificamente. E, finalmente, a última lição, que é a grande lição geral, e é uma lição recorrente de vários, infelizmente, de vários outros colapsos empresariais associados a problemas de governança. O que importa é a governança na essência, a governança do dia a dia, praticada, é a vontade de querer novamente tomar decisões alinhadas com o longo prazo da organização e a vontade de querer cumprir as regras, e não a governança baseada apenas em formalismos, em checklists. E tudo isso depende fundamentalmente da atuação decisiva das lideranças da companhia, em última instância do seu conselho de administração. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Vamos agora, então, às perguntas e respostas. Gostaria de lembrar a todos que quem
quiser mandar resposta, que envie via o ícone MSN, que vocês estão vendo na parte inferior do monitor, e pedimos também que as pessoas se identifiquem. Enquanto recebemos as perguntas, vamos passar as perguntas que já temos aqui. A primeira é do senhor José de Mello, do Rio de Janeiro. O senhor José de Mello gostaria de saber, Alexandre, se não deveria haver uma atuação dos comitês, especialmente os comitês de auditoria, mais proativas na gestão de riscos, né, do que esperar a auditoria externa que atua sobre os fatos já ocorridos. Bom, essa pergunta é excelente, sem dúvida. Esta é a finalidade, né, do comitê de auditoria. Por isso, a ideia de se constituir um comitê de auditoria, no sentido de você ter alguns membros do Conselho de Administração, geralmente mais interessados e mais afeitos a questões de contabilidade, de finanças, enfim, de controladoria, de auditoria, e que esses membros possam se debruçar com mais profundidade em relação a essas matérias, para que possam levar ao Conselho de Administração uma análise mais qualificada e independente das questões relativas a controles internos, auditorias internas independentes e gestão de riscos da companhia. É importante frisar nesse aspecto, fazendo aqui o paralelo com o caso da Sadia, que a CVM procurou as atas dos comitês da Sadia no ano de 2008. E, com exceção do Comitê de Financeiro, dessas reuniões que aconteceram até abril e depois da reunião de setembro, a CVM, até início de setembro, não identificou qualquer ata de reunião de comitês do Conselho. Então, quando você entrava no site da Sadia, você via lá 4 comitês do Conselho. Mas não adianta muito, né, de nada adianta se esses comitês de fato não funcionarem a contento. Temos uma pergunta do senhor Renato Novaes, de Campinas. Na sua opinião, qual foi o problema de governança mais grave que serviria como um alerta para as outras empresas? Em tudo isso que nós vimos aqui, para mim, minha opinião pessoal em relação ao caso, acho que, no final das contas, houve pouca ou nenhuma má-fé nesse caso. Na verdade, foi um contexto que levou as pessoas a agirem de uma maneira, ou no sentido mais relaxada, porque começaram a ver bons resultados, e é normal você relaxar, baixar a guarda quando você vê bons resultados, ou porque a companhia era bem vista externamente, e óbvio, fazendo um paralelo com outros casos de governança, quando você tem uma companhia que é muito valorizada pelo mercado, pelas pessoas e vista como exemplar, naturalmente você também se sente mais confortável com ela. Então, acredito que o fato da companhia ter tido um sucesso anterior, digamos, pode ter relaxado a qualidade da sua governança posteriormente. E um ponto fundamental, eu acho que neste caso também que deve ser mencionado, é a palavra tempo. Quer dizer, fica muito claro neste episódio que lamentavelmente houve falta de tempo para se debruçar sobre questões importantes da companhia. Tempo por parte dos conselheiros, principalmente dos conselheiros independentes. Então, os comitês muitas vezes não funcionaram por problemas de agenda, por dificuldades, e a gente enfatiza muito a necessidade da pessoa se envolver com a empresa da qual participa, da qual atua como administrador. É importante acompanhar a empresa e não apenas frequentar reuniões. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, e acredito que neste caso a mensagem que fica também é da disponibilidade, né, da dedicação para com a companhia. Temos agora uma pergunta do Arthur Neves, de São Paulo. Ele pergunta com relação às assembleias, se não lhe parece estranho o fato de nunca ter havido nenhuma ressalva nas Assembleias Gerais Ordinárias. Essa é a primeira pergunta. Ele também pergunta se, na sua opinião, qual a razão do processo ter sido conduzido de uma forma lenta, segundo vários analistas mencionam. E a terceira parte da pergunta, quais os paralelos que você faria entre esse caso e o julgamento, quando comparado ao caso julgamento Aracruz Fibria? Bom,
Arthur Neves, meu amigo, né? Mas que fez algumas perguntas bem difíceis, não sei se perguntas, né, de amigo. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado pela pergunta. Em relação ao primeiro aspecto das assembleias, acho que quem frequenta ou frequentou assembleias sabe muito bem que é difícil você contestar demonstrações financeiras em assembleias, já que o formato não é muito amigável, quer dizer, tudo é muito rápido, você recebe aquela tonelada de informações e muitas vezes você não tem evidências ou subsídios para fazer grandes questionamentos. Além do que, como todos também sabem, as assembleias no Brasil tendem a ser muito mais pro forma do que um momento que há qualquer tipo de discussão ou de análise mais profunda de matérias para a tomada de decisões. Então, acredito que o baixo questionamento nas assembleias anteriores ao episódio se deu em função do fato das assembleias serem naturalmente, enfim, ocasiões, eu diria, infelizmente, mais pro forma do que agregadoras de valor, e no fato também da companhia vir apresentando bons resultados. Quer dizer, quando a coisa está indo bem, naturalmente todos aí se sentem muito mais confortáveis. O segundo aspecto mencionado por Arthur Neves diz respeito à eventual lentidão no processo. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, eu não sei se seria no processo posterior de solução dessa questão, mas eu não vi uma lentidão excessiva. Acho que é um caso bastante complexo, no qual você tem que, obviamente, enfim, obter aí depoimentos, coletar provas, fazer uma análise mais profunda. Isso naturalmente demanda tempo. A gente teria que ter alguns padrões de referência para dizer se foi lento ou não. Eu não tenho um conhecimento específico para realmente ter uma posição firme sobre isso. E o terceiro aspecto mencionado, que foi em relação à questão da Aracruz, né, ou da Fibria, o paralelo. Bom, sem dúvida, há um paralelo fortíssimo, né, entre ambos os casos e novamente, os prejuízos causados por operações com derivativos ao final de 2008, com a subida repentina do dólar, foram prejuízos não só, naturalmente, com Sadia e Aracruz, mas com dezenas ou centenas de outras empresas. Então, existem muitas causas, sem dúvida, comuns a esses episódios. A grande diferença, acho que todos sabem, vêm acompanhando, foi na resolução. Quer dizer, no caso da Sadia, isso foi a julgamento e houve punição dos conselheiros, o que, de certa forma, é bastante importante do ponto de vista, do meu ponto de vista, pelo menos, educativo para o mercado, é bastante educativo. Por outro lado, no caso da Aracruz, a CVM recentemente optou pela celebração de um termo de compromisso, o que, do meu ponto de vista pessoal, não deveria ser a solução adequada, mas aí, claro, cada um tem a sua visão pessoal sobre o fato. Acho que é muito importante que esses casos pioneiros, eles possam ir até o final, inclusive para a geração de autos de processos como esse da Sadia, que são uma verdadeira aula. Eu diria que são obrigatórios para qualquer interessado nas questões de governança, e que com a solução encaminhada pela CVM, de celebração de termo de compromisso, infelizmente ficou prejudicada uma análise tão profunda quanto essa. Uma pergunta agora do senhor Carlos Roberto de Oliveira. Ele pergunta sobre o Conselho Fiscal. Existe alguma ponderação, alguma atuação que tenha sido falha no caso do Conselho Fiscal? Bom, eu esqueci de mencionar, um bom ponto. A Sadia também tinha Conselho Fiscal. E, curiosamente, o Conselho Fiscal ele não aparece nos autos do processo, não aparece também ali nos relatórios publicados pela companhia no que concerne essas operações aí com derivativos. Então, sinceramente, a gente não pode tecer enfim, opiniões sem evidências. E fica difícil avaliar a atuação do Conselho Fiscal neste caso. O fato é que, obviamente, o Conselho Fiscal também não foi um órgão que sinalizou problemas na companhia, pelo menos não claramente ou não nos documentos públicos, e apesar de existir. Então, realmente, me faltam elementos para analisar o Conselho Fiscal nesse caso. Por outro lado, isso não é um bom sinal, já que isso, enfim, sinaliza aí que o órgão também talvez não fosse tão ativo assim. Temos agora uma pergunta do senhor Jaime Luiz Calcing.
Ele diz que você atribui entre 7 causas a inexistência de controles internos efetivos, mas pelas trocas de e-mails, na verdade, alguns controles existiam, tanto que os técnicos alertaram o gestor. O problema, então, não seria essencialmente de uma questão de natureza ética deste ao não informar aos comitês e conselhos sobre o desenquadramento? Excepcional pergunta. Em primeiro lugar, porque, como todos conhecem do ambiente do COSO, né, que é o principal, enfim, modelo, né, a estrutura para análise de controles internos, o primeiro aspecto, e o mais importante de todos, é o chamado ambiente de controle. E este ambiente diz respeito a questões mais qualitativas, no sentido de você fomentar na organização um ambiente contínuo de vigilância, de compreensão da importância do cumprimento das regras e que, naturalmente, falhou neste caso. Então, é importante frisar que os controles internos da Sadia haviam sido avaliados em 2007 e considerados satisfatórios pela auditoria, sem deficiências materiais relevantes. É importante frisar que, nos anos anteriores, 2 auditorias diferentes haviam feito trabalhos de consultoria para analisar os controles internos da companhia, então um sistema de controles que já havia sido, digamos assim, trabalhado, inclusive com apoio externo. É importante frisar que a companhia tinha um sistema de informática, que é o Risk Control, que é um sistema que, enfim, é definido para o gerenciamento dos riscos das operações, mas, sem dúvida, no final das contas, e essa é a essência da pergunta que foi feita, tudo depende do ambiente ético, das pessoas quererem fazer o certo. Mas isso depende, em última instância, do exemplo das lideranças. Quer dizer, as lideranças fomentavam isso internamente, e aí ficam algumas perguntas. Primeiro, quem era o líder da Sadia? Porque o diretor-presidente, claramente, ele não tinha ascendência sobre várias áreas e não aparece, inclusive, quase neste caso. O presidente do conselho refuta a ideia de que ele seria uma liderança individual na companhia. Segundo, a liderança, quem quer que fosse, ou se o conselho como um todo seria a liderança, assegurava o tal do tom ético na alta gestão? E, em última instância, quem é responsável por colocar as pessoas em determinados cargos? Por saber se aquelas pessoas, ou pelo menos por avaliar se aquelas pessoas realmente têm um padrão de conduta compatível com o que se espera. Me parece que, nesse caso, ficou mais evidente de que a preocupação era com formalismo. Temos o sistema, temos o procedimento, mas a essência do cumprimento das regras faltou para todos ali. Temos uma pergunta da Maria Luísa Bueno sobre a diversidade no Conselho. Ela gostaria de saber se houvesse mais diversidade, se você acha que a atuação do Conselho teria sido diferente. Olha, Maria Luísa também, né? Nossa amiga, faz perguntas difíceis. É muito complicado, né? Olhando em retrospectiva, dizer o que poderia ter feito a diferença. O que eu posso dizer é que existe uma pesquisa bastante interessante que foi publicada recentemente, que analisou conselhos de instituições financeiras no mercado norte-americano antes da crise do subprime. E, basicamente, o que essa pesquisa fez foi, ela separou os bancos em 2 grupos. Os bancos que tinham uma proporção razoável de mulheres nos conselhos e os bancos que não tinham mulheres no conselho ou com uma proporção menor. E, no final das contas, a conclusão foi que os bancos que tinham uma proporção maior de mulheres no conselho acabaram realizando substancialmente menos operações com subprime, dessas operações mais arriscadas, e, consequentemente, acabaram tendo perdas muito menores durante a eclosão da crise financeira em 2008. Existem evidências também no campo da psicologia de que as mulheres são menos propensas a risco e, portanto, essa aversão maior poderia, de alguma forma, ter mudado um pouco o tipo de atitude do Conselho em relação a essa questão. Mas é difícil conjecturar, né? O fato é que a presença de mulheres pode levar novas visões e que, com isso, uma dessas novas visões seria uma aversão maior, né, a riscos inaceitáveis, o que poderia mudar o rumo da história, mas fica como conjectura. Faremos, então, agora a última pergunta, né, do senhor Oswaldo Siciliano Júnior. Ele gostaria de saber se existe alguma possibilidade de auditoria externa ter no seu escopo, além do tradicional trabalho com informações financeiras, examinar também, de alguma forma, o desempenho do Conselho e de seus comitês? Isso ocorre, de certa forma, nos países nórdicos.
Lá você tem como um dos papéis da auditoria independente uma apresentação feita diretamente para a Assembleia de Acionistas, na qual os auditores têm que relatar, inclusive, a atuação da gestão no período. Então, enfim, eventualmente é uma possibilidade. Eu acho que a questão maior sempre da auditoria independente é quem contrata com quem se relaciona. Então, essa é a pergunta que fica, e também não tenho evidências nesse caso específico da Sadia para concluir em relação a esses dois aspectos. Mas um ponto importante é, no material do termo de compromisso da auditoria com a CVM, fica claro que a auditoria teve conhecimento das operações 2x1, enfim, pelo menos no primeiro semestre de 2008, e considerou que essas operações não seriam materiais, a ponto de constar mesmo de notas explicativas, e aceitou demonstrações da companhia sem o reporte dessas operações, das notas explicativas, sem a realização de qualquer ressalva. Se eventuais, enfim, relacionamentos ou a questão da submissão a uma contratação por parte A ou B pode ter influenciado nessa análise, é uma questão que fica aí em aberto para investigação. Bom, todas as perguntas que foram recebidas até agora serão encaminhadas ao professor Alexandre. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os internautas e agradecer mais uma vez, Alexandre, a sua participação. Foi muito relevante para o estudo da governança corporativa no Brasil. Então, agora eu passo a palavra para suas considerações finais. Muito obrigada. Gostaria apenas de agradecer novamente ao IBGC pelo convite, um convite muito honroso. É uma grande satisfação vir aqui, conversar com a comunidade, né, com os nossos colegas do Instituto, porque estamos aqui falando de um caso que é bastante emblemático, porque era uma empresa do qual nós não esperávamos esse tipo de resultado final. Por que não esperávamos? Porque era uma empresa que, em tese, estava alinhada às melhores práticas de governança. E em várias apresentações que tenho feito em relação a esse caso, inicialmente vem aquela pergunta, poxa, mas a empresa, ela tinha a governança e sofreu tudo isso, então a governança não vale muita coisa. Não, este é o raciocínio errado. Na verdade, o caso ilustra bem que a governança é muito importante, só que ela tem que ser levada, tem que ser encarada de uma maneira muito mais importante, como muitas empresas têm encarado. Isto é, não pode ser encarada como um mero formalismo, um checklist técnico, frio, uma maneira de vender para o público externo que a empresa está bem governada. Na verdade, a questão central da governança é você fazer com que este modelo funcione. E isso deve ser prioridade máxima das suas lideranças e não alocado para grupos específicos ou para áreas específicas. Portanto, fico muito feliz de vir aqui debater este caso. Espero que tenha contribuído para todos os participantes, para provocar reflexões e que com isso possamos aprimorar, melhorar a qualidade da governança de muitas organizações aqui no Brasil, para que não passemos mais por situações difíceis como essa encarada pela Sadia. Muito obrigado e até a próxima ocasião.